E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esta é a segunda videoaula do mini curso de MATLAB. Caso você tenha perdido a primeira videoaula, basta clicar no card acima que você vai ser redirecionado à mesma. Continuando de onde nós paramos, nós iremos agora trabalhar com scripts. Os scripts, eles são nada mais que os códigos que a gente vai estar escrevendo. A vantagem de estar fazendo os scripts, em vez do command window, é que nós vamos estar podendo salvar esses códigos, certo? Então, o command window a gente usa mais como se fosse algo rápido, certo? Quero fazer algo ali só para verificar, às vezes, uma variável, digito ali e ele já me dá a resposta, entende? Então, sempre está interessante, nós estamos criando scripts. Para criar scripts, basta eu apertar neste botão, New Script, ou então apertar as teclas Ctrl N. Outra forma de estar fazendo isso é você estar vindo aqui no Command Window e escrever Edit. A vantagem de estar fazendo aqui no Command Window é que você já pode colocar um nome no seu arquivo e ele já vai ser salvo com esse nome. Por exemplo, aula 2. Se eu der um Enter, ele já vai aparecer aqui a tela de salvamento. Eu vou apertar aqui Sim. Como vocês podem ver, aqui na minha pasta foi criada a aula 2.m e já apareceu meu arquivo aula2.m também. Outra coisa muito interessante é que vamos supor, se eu digitar uma variável aqui, a igual a 2, vocês podem ver que aqui em aula 2.m apareceu um asterisco. Isso quer dizer que não está salvo meu arquivo. Mas se eu clicar fora aqui do meu editor, vocês vão ver que o asterisco vai sumir. Isso quer dizer que o meu arquivo foi salvo. Então, no MATLAB, para você salvar um arquivo, depois que ele já estiver salvo em uma pasta, basta você clicar fora do editor, que ele já vai salvar automaticamente. Para você estar rodando o seu código, você pode estar vindo aqui em Run, ou então apertar a tecla F5. Como vocês podem ver, ele rodou aqui, no Command Window apareceu A igual a 2, e no meu Workspace foi criada a variável A igual a 2. Caso eu não queira que pinte no meu Command Window a variável A igual a 2, eu coloco um ponto e vírgula, certo? E também é bem interessante, em todo o código que você for iniciar, colocar o comando CLC. O que o comando CLC faz? Ele apaga todo o meu histórico aqui no Command Window. Então, se eu der um Run, ele limpou a minha tela, e como eu coloquei o ponto e vírgula, essa variável ela não foi impressa aqui no meu Command Window. Um outro comando interessante de se colocar é o Clear. O Clear, para quem não lembra da aula passada, ele apaga o Workspace, certo? Então, no caso, se eu apagar aqui meu código A igual a 2 e eu for rodar, você vai ver que o Workspace aqui, o A igual a 2, sumiu. Agora eu vou estar inserindo algumas variáveis aqui de forma aleatória. Vou voltar o A igual a 2, B igual a 3. Uma coisa também muito importante no seu código é você ir comentando. Vamos supor que eu tenho aqui 4 variáveis, né? Aí você digitou A, B, C e D. Aí você fala assim, não, isso aqui eu sei o que é. Beleza, mas daqui, às vezes, um mês que você for abrir novamente seu código, pode você olhar e falar, variável A. Tá, mas o que ela é? Às vezes você não sabe o que é. Então, é bom você estar vindo aqui e digitar um comentário, certo? Para você, no futuro, ou para alguém que for pegar seu código, avaliar, olhar e já entender o que é. Então, para você adicionar um comentário, basta você colocar o símbolo de porcentagem. Então, esse A igual a 2, vamos supor que é a quantidade de laranjas na fruteira. Só um exemplo aqui meio bobo, mas que é muito importante. Dependendo da sua aplicação, isso aqui vai te ajudar bastante. Outra forma muito importante é você estar dividindo a sua tela em seções. Como assim? Se eu vier aqui colocar esses 2 porcentagens juntos, vocês podem ver que ele abriu aqui um risco, certo? Esse risco quer dizer que esse aqui agora é uma nova seção. Para eu finalizar a seção, eu coloco 2 porcentagens novamente. Então, isso daqui virou uma seção. Vamos supor que nessa seção eu tenho uma variável E, que ela é A mais B. Certo? Se eu vier apertar Run Section, ou Ctrl Enter, vai rodar apenas a minha seção. Para você ter noção, verifique que aqui tem as variáveis C e D, elas estão presentes no meu código. Eu vou dar Ctrl Enter e vai aparecer apenas as variáveis A, B e E, certo? Então quer dizer que ele rodou
apenas essa seção. Então, caso eu queira... Por que é muito interessante dividir em seções? Além de você verificar melhor, às vezes, erros que pode estar no seu código, vamos supor que essa seção ela é bem grande. Então, às vezes, eu quero só ir para a próxima seção, eu posso vir aqui e já dar Ctrl setinha para baixo, que ele já vem aqui para a minha segunda seção. Então, esse poder de dividir em seções é muito forte no MATLAB. E caso eu for rodar meu código, normalmente vai rodar todas as minhas variáveis, né? Ele vai criar a variável C e minha variável D normalmente, ok? Certo, então agora eu vou estar resolvendo exercício com vocês. E no final da aula também vou estar passando um exercício para vocês estarem fazendo em casa, como forma de praticar, certo? O enunciado do exercício é o seguinte. Criar um script que calcule o comprimento da hipotenusa de um triângulo retângulo, dados os catetos. Então, eu coloquei um lembrete aqui para vocês verificarem como que faz o cálculo da hipotenusa, certo? Se vocês forem ver, os catetos são A e B e a hipotenusa é C. A fórmula é C ao quadrado igual a quadrado mais B quadrado. Depois nós vamos entrar com esses 3 casos testes e está aqui a resposta que nós devemos obter. Então, primeiramente, vou fazer uma seção aqui, que vai ser meu retângulo 1, que seria o primeiro caso teste. Então, o meu valor de A, se você for ver, ele vale 3 e o valor de B vale 4. Então, vou estar aqui comentando que esse aqui é o cateto 1. E o valor de B, ele vale 4. Então, como que vai ser minha variável C? Eu não posso vir aqui e simplesmente colocar C quadrado igual ao A quadrado mais B quadrado. Por quê? Porque o MATLAB ele não vai resolver, ele não vai passar esse quadrado para o outro lado e interpretar ele como uma raiz, certo? O sinal de igual, na verdade, ele representa atribuição. Ou seja, a minha fórmula que tiver aqui vai voltar um resultado, certo? E esse resultado eu vou gravar nessa variável. E como eu falei na primeira aula, a variável ela não pode receber caracteres especiais. Então aqui, se eu for rodar, vocês vão ver que vai dar um erro, certo? Então, como que eu vou resolver esse erro? Eu tenho que passar para o outro lado essa potência com forma de raiz. No MATLAB existe uma função que chama SERT. Essa função, ela calcula automaticamente a minha raiz quadrada. Então, se eu rodar, eu vou ter que meu C é igual a 5. Contudo, essa função aqui, ela calcula apenas raiz quadrada. Caso a minha potência fosse diferente de 2, então, como que seria o cálculo da minha raiz? Basta lembrar que a raiz quadrada nada mais é que elevar a meio, certo? Então, se eu vim e rodar novamente, lembrando que o meio eu tenho que também colocar entre parênteses, certo? Então, se eu vir rodar novamente, aí vai continuar aparecendo C igual a 5. Caso eu queira printar isso daqui de uma forma mais elegante, eu posso utilizar o fprintf. Como funciona o fprintf? Primeiro você coloca aspas duplas e digita o que você quer que apareça no seu command window. Então, vou estar digitando aqui a hipotenusa é. Agora, eu não posso só simplesmente colocar C, porque o fprintf ele não vai entender que esse C é a variável C minha aqui. Se você for ver, eu vou fechar aqui minhas aspas duplas, fechar o meu parênteses, e se eu compilar, você vai ver que ele vai simplesmente printar C. Então, como que eu coloco a minha variável aqui? Eu vou colocar o símbolo de porcentagem e o tipo de variável que ela é. No caso, eu sei que esse valor vai ser um valor inteiro. Mas caso eu não soubesse, eu tenho que colocar o F. Isso aí quer dizer que é uma variável que pode ter decimais. Então, no caso, depois do meu texto, eu coloco vírgula e escrevo a variável que eu quero que imprima. Então, vocês podem ver que aqui a hipotenusa é 5. E por padrão, ele adotou 6 casas decimais. Caso eu queira diminuir essas casas decimais, eu coloco aqui ponto e a quantidade de casas decimais que eu quero. Por exemplo, 2. Aí ele vai imprimir apenas 2 casas decimais. Se vocês forem ver, essa era a resposta que a gente esperava. Vamos fazer os outros 2 casos. Eu vou estar fazendo outra seção.
Então, isso aqui vai ser o retângulo 2. O valor que está lá para A é 48 e para B, 64. Então, A, 48, B, 64. Aqui eu vou também colocar um comentário, e aqui vai ser o cálculo da hipotenusa. Vou estar também colocando esse comentário aqui, certo? Beleza. Então, está pronto a nossa nosso retângulo 2. Agora vocês podem ver, a hipotenusa é 80. No caso, ele não soltou uma linha para escrever isso. Como que eu faço para corrigir isso? Basta eu vir aqui no meu fprintf e colocar /n. Esse /n quer dizer que ele vai jogar para a linha de baixo, certo? Então, vou colocar também nesse outro, para a gente estar fazendo agora o retângulo 3. Se você for ver, essa também foi a resposta que a gente esperava, 80. Vou estar fazendo aqui a seção para o retângulo 3. O valor que ele quer para A é 27,36. Lembrando que para decimais no MATLAB a gente tem que colocar ponto, não vírgula. E o B, 36,48. Se eu rodar, nós vamos obter 45,60, que é a resposta que nós esperávamos. Então, tá aí o primeiro exercício resolvido. É bem simples, né? A gente apenas aplicou, né, o que a gente tinha visto em aula, certo? E agora eu vou estar passando para vocês o exercício 2. Bom, o enunciado do exercício 2 diz: criar um script que calcule as raízes de uma função do segundo grau. Aí aqui tem um lembrete. Como que a gente calcula a raiz de uma função de segundo grau? Primeiro a gente calcula o delta. O delta é a fórmula b² menos 4ac. E o x, que vai ser minha resposta, ele vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta, isso tudo sobre 2a. Está aqui os nossos casos de teste, e aqui estão as respostas que nós esperamos obter. Bom, esse exercício eu vou deixar que vocês façam para exercitar. Caso vocês tenham algum tipo de dificuldade, alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato conosco através dos comentários, e que eu vou estar respondendo quanto antes. No link que está na descrição, vai ter a resposta desse exercício também, certo? Mas, novamente, eu refaço o pedido aqui para vocês tentarem fazer. Porque, para você aprender uma linguagem de programação, seja ela qual for, você tem que sempre estar praticando. Não basta só observar, você tem que pôr a mão na massa. Bom, então, era isso que eu tinha para passar hoje. Na próxima aula, nós já vamos entrar com os conceitos de vetores e matrizes, que também são muito importantes no MATLAB. Obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like e te aguardo na próxima aula.